Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Vamos repetir mais uma vez? Há caminhos que ao homem parece direito, certo? Correto? Mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém. Para a gente interagir e começar, diga para a pessoa que está ao seu lado assim, diga assim, cuidado com as aparências. Existe um ditado, irmãos, que diz assim, as aparências enganam. E hoje, quando eu li esse verso, o Senhor me fez entender e levar a mensagem para esse sentido. Vê se não tem aí um sentido profundo. Há caminho que parece ser bom, certo, mas é um caminho enganoso, porque vai me levar para a perdição, vai me levar para a destruição, para a ruína. E essa é a nossa oração do dia de hoje, irmãos. Eu acredito que tem muita gente que está sendo enganada por pessoas, por situações, por espíritos, porque também existe os espíritos enganadores. Existem, vamos dizer assim, pessoas que, irmãos, a intenção no coração dela é enganar a outra pessoa. Existe, a gente vê aqui biblicamente, mensagens, irmãos, leva a pessoa a um engano, a uma ilusão, a algo que não é aquilo que certamente o Senhor está então tratando, Então a gente vai abordar aqui alguns pontos em cima dessa mensagem. As aparências enganam, e nem tudo que reluz, o ditado diz que não é ouro, Nem tudo que reluz, olha que lindo, que olha, tá brilhando, a luz não, mas não é ouro não. Diz o ditado que nem tudo que reluz é ouro. Então as aparências enganam, e que eu e você não sejamos aí enganados pelas pessoas, pelo inimigo, pela circunstância, diante daquilo que estamos passando e vivendo. Amém, igreja? Eu estava refletindo hoje que muitas pessoas, elas deveriam atentar com um olhar mais profundo para esse momento de reflexão, e você tirar suas próprias conclusões. Senhor, será que eu estou sendo enganado? Será que lá no trabalho, na rua, diante de amigos, parentes, familiares, ambiente, igreja, Porque por que não? Claro que a gente tem que olhar para todos os aspectos, para todos os lugares, e ter, irmãos, a ajuda do Espírito Santo, ter ajuda bíblica para não ser enganado. Precisamos estar de olhos abertos. Eu estava, irmãos, meditando quantas pessoas que se decepcionaram. E eu estava assim pensando, essas decepções poderiam ser evitadas se elas então tivessem usado o critério dessa frase, as aparências enganam. Mas às vezes a gente vê, irmãos, pessoas sendo enganadas, mas a gente não imagina que a gente um dia poderia ser enganado. A gente sempre, como diz, com o outro, não, o outro foi enganado, mas eu nunca vou ser enganado. A gente se posiciona dessa forma, O inimigo enganou fulano, não, mas o inimigo não vai me enganar. E se a gente não estiver atento, a gente vai estar caminhando para um caminho que parece ser bom, um caminho que, irmãos, parece ser direito, um caminho que parece ser de vitória, de sucesso, mas o caminho que a gente então está sendo enganado vai nos levar para onde, igreja? Para a destruição, para a morte. Amém, igreja? Então, mais uma vez, diga comigo, as aparências enganam. Olha para o vizinho aí e diga assim, cuidado, abra os olhos, Porque, irmãos, tem muita gente sendo enganado. Eu vou, irmãos, trazer no sentido assim, para nós, para a gente tomar cuidado, não ser enganado. É claro que essa mensagem ela também pode ser levada para o sentido contrário. Assim como eu não quero ser enganado, assim também eu não vou enganar ninguém. Porque eu vou orar aqui hoje, Pai Deus, que eu não seja mais enganado pelas pessoas, pela circunstância, pelo diabo. Mas também, Senhor, se um dia eu enganei alguém, se um dia tive o caráter aí de levar a pessoa ao erro, Senhor, que a partir de hoje eu não engane mais ninguém. Amém, igreja? Então nós vamos apontar aqui algumas lições bíblicas para a gente observar o que a palavra do Senhor nos mostra. Entenderam a base? Tem caminhos que parece ser bom, mas o caminho de engano. Porque, irmãos, o único caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho.
Né? 2 Coríntios 11, o verso de número 14 e 15. 2 Coríntios 11, verso 14 e 15. Diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transfigurem, né, em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Coloca a viva, por favor, verso 14. Aqui está falando, irmãos, que o diabo ele finge ser, né, uma coisa boa, uma coisa agradável, uma coisa que vai nos prender, nos chamar a atenção. Para que, igreja? Para nos enganar. Né? A gente vê aqui, ó, ainda assim não estou surpreendido, pois o próprio Satanás pode o que, igreja? Olha na tela aí, o que o próprio Satanás pode? Transformar-se em um anjo de luz. Para que, igreja? Para nos enganar. Né? Então veja que o diabo ele finge. O diabo, irmãos, nunca vai vir dizendo que ele é o diabo, que ele vem para nos destruir, que ele vem para acabar com o nosso casamento, que ele vem para destruir a vida financeira. Nunca você vai ver Satanás, irmãos, se revelar para você, para mim, dizendo que ele é o diabo e veio para acabar com a nossa vida. Não. Ele vai vir, irmãos, de forma transformada, fingindo, aparentemente, irmãos, com um banquete, né? Mostrando, apresentando para nós, irmãos, coisas boas, coisas, né, que vai nos chamar a atenção, que vai nos prender, que vai, irmãos, fazer com que a gente fale assim: nossa, olha, é o que eu preciso para o momento. Mas o diabo está tentando o que, igreja? Te enganar. Então cuidado, abre os olhos. O diabo finge ser, irmãos, né, coisa boa. O inimigo ele oferece os prazeres. Lembra de Mateus 4, quando Jesus estava com o diabo lá no deserto? Veja que o próprio Satanás está mostrando para Jesus assim, ó, tudo isso te darei. Ó, tudo isso, riquezas, né, prédios, você vai ver, ó, status, posição, tudo isso te darei. Olha os prazeres, olha, irmãos, né, o holofote, olha só toda a grandeza que o diabo propõe para Jesus. E aí, se me prostrares e me adorares. Então veja que o diabo estava querendo, irmãos, enganar a Cristo, oferecendo, irmãos, propondo, né, dando coisas boas. Está vendo tudo isso aí, ó? Se você se prostrar diante de mim, tudo isso é seu. É a mesma coisa nos dias de hoje, quando então, né, a pessoa ela fica presa, irmãos, na aparência. A aparência engana. Aparência, irmãos, vamos aqui, já que eu falei aqui de riquezas, né, o texto aqui de Mateus 4 fala. Não tem gente que, irmãos, ela se aparenta ser rico, mas é pobre. Mas aquela aparência engana quem está vendo. Fala, nossa, fulano deve ter uma mansão, um carrão, parece ter muito dinheiro. Aí vai ver a realidade, irmãos. É uma pessoa que às vezes mora até de aluguel. Nada contra quem mora em aluguel. Eu também moro, né? Mas não é assim, irmãos. A pessoa ela está vivendo de aparência. Né? Onde a pessoa fala assim, nossa, mas a pessoa aparenta ser rica, próspera, ter tudo, ter carrão, ter isso, aquilo, e me enganou. Né? Então o inimigo age dessa maneira para, irmãos, nos enganar. E nós não podemos cair nessa farsa de Satanás. Nós não podemos, irmãos, né, ser então enganado pelo diabo. Eu creio que o intuito dessa mensagem é abrir os nossos olhos e você sair daqui hoje dizendo, o diabo não vai mais me enganar. Se por uma vez ou outra ele me enganou, ele me passou a rasteira, agora eu estou posicionado na palavra, agora eu estou atento e eu não vou mais ser enganado pelo inimigo. Ainda que ele venha com as coisas boas, com o discernimento, com a ajuda do Espírito Santo, com a direção da palavra de Deus, irmãos, nós vamos poder então, né, se posicionar e não ser mais enganado. Amém? Então, primeiro ponto aqui, o diabo finge, o diabo engana. Segundo ponto, Colossenses 2, o verso 23. Aqui eu quero
mostrar para você, irmão, sobre a religiosidade, a falsa mensagem que muitas pessoas acabam se apegando, né? Elas acabam sendo enganadas por falsos profetas, pelos religiosos, por pessoas que parecem ser de Deus, mas de Deus não tem nada. Vamos ler o texto? As quais têm, na verdade, alguma aparência, olha aí, aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação do que, a igreja? Da carne. Coloca na Viva também, por favor. Aqui está falando, irmãos, da aparência religiosa, onde muitas pessoas, a gente pode observar quantas pessoas que são enganadas, irmãos, por mensagens, por religiosidade, por pessoas que falsamente estão enganando a muitas pessoas, né? Onde aqui a Bíblia está nos mostrando que existe sim ensinamentos religiosos que parecem ser bons, mas não são. E a gente precisa, irmãos, observar, atentar para isso que Paulo está dizendo, para abrir os nossos olhos e tomar muito cuidado. Senhor, o que vem de Deus, eu tomo posse, eu creio. Agora, o que vem do homem, o que vem da carne, o que vem, irmãos, dos falsos profetas, dos falsos ensinos, nós temos que rejeitar. Amém, igreja? Então, abra os olhos. Existe sim ensinamentos religiosos falsos que são para enganar as pessoas. Como esse texto aí a gente vê, essas regras têm aparência de sabedoria, pois prescrições deste tipo exigem uma o que, igreja? Uma o que? Religiosidade o que? Fingida. Uma falsa humildade e uma disciplina para com o corpo, porém não tem efeito algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos e desejos de uma pessoa. Então o diabo finge. Veja que também existe, irmãos, os ensinos fingidos, né, os ensinos falsos que têm enganado muitas pessoas. Vamos para mais um exemplo? 1 Tessalonicenses 5, verso 21 e 22. Como vencer esse engano, como vencer essa farsa, como vencer, né, essa tentativa do inimigo para nos derrubar, para nos passar a rasteira. Paulo está dizendo o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Examine tudo e retém o bem. 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Paulo está dizendo assim, irmãos, claro que é inspiração, tá? Com a ajuda da Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo, no verso 21, né? Com a ajuda divina de Deus, olha, podemos sim, irmãos, guardar o que é bom, receber o que vem de Deus para nós e rejeitar tudo que é procedência maligna. Amém, igreja? É isso que a gente tem que fazer. Senhor, tudo que vem do Senhor eu vou crer, vou tomar posse, vou guardar no meu coração, mas tudo que não é do Senhor, tudo que é tentativa do diabo, das pessoas, da circunstância, Senhor, eu vou rejeitar todo o mal contra a minha vida. Amém, igreja? Então Paulo está ensinando que com a ajuda bíblica, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos guardar o que vem de Deus. Podemos, irmãos, né, receber no coração o que o Senhor nos entrega. Está escrito aí, vamos ver aí essa tradução, né? Mas põe à prova tudo e fique com o que é bom, que vem de Deus. Mas afaste-se de toda espécie de mal. Amém, igreja? Aí eu também quero mostrar para você Tiago 1,5. Tiago 1,5 fala, irmãos, para a gente ter sabedoria, para pedir a sabedoria para Deus. Senhor, como eu vou saber se é de Deus ou do diabo? Se é algo que vai me edificar ou algo que vai me destruir? Se é algo que vai me levantar ou vai me colocar para baixo? Senhor, o que eu vou fazer? Tiago fala que é para pedir o que, igreja? Sabedoria. Diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o que, igreja? Peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á
dada. Então, igreja, nós precisamos da sabedoria de Deus para a gente ver além das aparências, né? Para a gente então enxergar, irmãos, o que por detrás daquela aparência, o que realmente está acontecendo, né? Porque, irmãos, quantas pessoas que, mas olha, o fulano, o ciclano parece ser bom demais, né? E aí por detrás, irmãos, daquele ser bom, a intenção é destruir a sua vida, é acabar com a sua família, com a sua vida financeira, com o seu casamento. Então, peça sabedoria. Com a sabedoria de Deus, nós vamos receber, irmãos, o discernimento, né? Nós vamos então discernir, opa, isso aqui vem do maligno, isso aqui não vou mais, né, ser enganado por essa ação, essa atitude. Agora, o que vem de Deus, a gente, irmãos, aprende, pratica e vive e glorifica a Deus. Amém, igreja? Agora, uma coisa que eu estava até refletindo também, existem muitas pessoas que, se a gente olhar dessa mensagem para trás, do momento agora para trás, muitas pessoas, elas acabam então já ter julgado alguém de forma errada por causa de aparência. Tem outro ditado, irmãos, né, que mais ou menos assim, sobre a capa do livro. Alguém lembra? Alguém pode me ajudar aí? Não julgue o livro pela capa, né? E às vezes a gente erra quando nós julgamos a pessoa pela capa, pela aparência, pelo momento, baseando, irmão, né, naquilo que aconteceu. Veja só, a gente vê, irmãos, me lembra aqui agora, nem está aqui no meu esboço, mas me lembra aqui agora do Davi. O Davi, na essência de Deus, é visto como homem segundo o coração de Deus. Sim ou não? Está na Bíblia. Só que a gente vê, irmãos, que Davi vacilou, pecou, deixou de ir para a guerra, cometeu adultério, vê as consequências do pecado. Mas vamos pegar aqui, quantas pessoas devem ter julgado Davi por aquele pecado, por aquele erro, por aquele momento? É como o ditado aí, tem gente que julga a pessoa pela capa, mas o conteúdo, irmãos, é totalmente diferente do que ela pode ali tirar as conclusões. O fulano não presta, o ciclano não é de Deus. Teve momentos de erro, falhas, pecados. Isso não quer dizer, irmãos, que a pessoa vai viver o resto da vida dela naquele erro, naquele pecado, cometendo aquela falha. Então, às vezes, nós, né, acabamos, então, julgando a pessoa por um erro que ela cometeu, por uma falha que ela, né, teve, por algo que ela deixou a desejar. E a gente precisa, irmãos, tomar muito cuidado, porque, primeiro, não nos foi dado, né, o poder de julgar as pessoas, né, ao ponto de humilhar as pessoas, expor a vida das pessoas, biblicamente, principalmente diante de igreja. Quer corrigir alguém, irmãos? Vai na salinha com duas testemunhas e ali corrige a pessoa. Agora, amplamente, abertamente, irmãos, isso eu vejo biblicamente que não tem base, né? Então a gente precisa, porque o ser humano quer logo expor, quer logo, e Jesus foi bem claro, ai daquele que por ele vira o pecado. Aqui tem dois sentidos, irmãos, quem pecou e quem propagou, né, espalhou o pecado daquela pessoa. Então, a gente precisa, né, rever os nossos conceitos e analisar a Bíblia, o que o Senhor tem nos ensinado, para não ficar julgando aí as pessoas, apontando as pessoas, mas o fulano não presta, mas um erro que ela cometeu, ela não presta mais, agora descartar e ela vai para o inferno. Jesus veio para quê, igreja? Para salvar quem está perdido. Jesus veio para estender as mãos para quem está caído, para levantar. Jesus veio, irmãos, né, através então da palavra de Deus, para fazer a diferença. E a gente precisa seguir esse princípio, essa linhagem bíblica. Amém, igreja? Outro ponto aqui que me chama a atenção, esse é bem conhecido, 1 Samuel, capítulo 16, o verso também de número 6. 1 Samuel 16, 6. Vamos ler o 6 e o 7. A história que você conhece, né? 1 Samuel 16, o Samuel recebeu uma missão da parte de Deus para ungir o novo rei de Israel. Ele vai até a casa de Jessé, porque Deus falou que era na casa de Jessé que seria ali ungido o novo rei de Israel. Só que Samuel não tinha informação completa, ele não sabia qual dos filhos seriam ungidos. Pela lógica, irmãos, vamos dizer assim,
o que levava, o que poderia, né, acontecer, o provável, era o mais velho da casa assumir a posição e ser ungido, né? E o Jessé que era o mais velho. A lógica, provavelmente, quando então Samuel olha, vê ali os filhos, quem que é o mais velho? Esse aqui, Jessé. Então é esse, quando então Samuel vai direto até ele. Até que então Deus brada o coração de Samuel e fala assim: não, não é esse. O homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Olha aí a aparência, né? Aonde nós estamos aqui abordando o assunto. Vamos ler agora? Sucedeu que entrando eles viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E agora, igreja? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, diante da aparência. Porém o Senhor olha para onde? Para o coração. Vamos entender aqui, irmãos, Deus está falando assim: Samuel, eu não me surpreendo, eu não fico abismado, né, com a aparência das pessoas. Eu olho para a essência, para o coração. Aqui, igreja, eu vejo que claramente Deus está, então, hoje nos ensinando, como passou ali para Samuel, naquele momento, que, olha só, Davi era improvável, o Davi era o menor da sua casa. O Davi estava onde quando então Samuel estava lá na casa dele, do pai? Estava atrás das malhadas, estava trabalhando, cuidando das ovelhas do pai. Então Davi era, irmãos, o improvável, né? Vamos dizer assim, se o último que fosse para ser visto e analisado por Samuel seria Davi. Pela lógica, pela aparência, né? Seria o filho mais velho, seria Eliabe, que era o mais provável. Eu acredito, irmãos, que pela aparência, quando Samuel olha para Eliabe, aparentemente Eliabe tinha, irmãos, uma postura de rei. Ele tinha, né, vamos dizer assim, um formato, né? Porque tinha que ser alto, tinha que ser forte, tinha que ter um semblante. Então veja que o Senhor está falando assim: os homens, eles são guiados, são levados pela aparência, mas eu, Samuel, eu acho pela essência, pelo coração. Deus olha o coração. Agora, igreja, eu vejo aqui que com todas as letras Deus está dizendo que o homem se deixa levar pela aparência. Deus foi bem claro aqui para Samuel: Samuel, os homens se deixam levar pela aparência, pelo que vê. Mas eu, Samuel, não, eu vou olhar a essência. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nem tudo que a gente vê é. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, ó: não seja enganado por aquilo que parece, mas não é. Porque tem coisas que vai parecer, mas não é. O fulano parece bom, mas não é. O fulano parece rico, mas não é. O fulano parece assim, mas não é. Não, então a gente não pode ser levado pela aparência. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? E aqui o Senhor, irmãos, mostra para Samuel no momento lá, e hoje para mim, para você, para a gente ter esse cuidado. Quando eu li isso aqui hoje, eu entendi que Deus está falando assim: ei, eu não sou levado pelas aparências. Eu não sou levado pelo que as pessoas veem, o que elas estão enxergando. Usando o ditado mais uma vez: essa aparência engana. E a gente precisa, irmãos, vencer, né? Principalmente a atuação do inimigo, a atuação da religiosidade, a atuação das pessoas que por intenção é tentar nos enganar, né? Tentar de qualquer maneira passar a rasteira, e que a gente saia daqui hoje entendido, com a palavra do Senhor guardado no coração. 3 coisas nós vimos aqui, irmãos. Vimos, né, que o diabo finge, a religião aparentemente engana, né? Você sabe que quando eu estou falando de religião, eu não estou falando de princípios bíblicos, né? E aqui a gente vê que também, né, as pessoas, o diabo, a religião, as pessoas tentam sempre nos enganar. E como vencer? Nós vimos pedindo a Deus a sabedoria, pedindo ao Senhor ajuda bíblica, pedindo ao Espírito Santo para guardar o que é bom e não ser então enganado por aquilo que é mal. Só para a gente concluir aqui, irmãos, não sei se é
o caso de alguém, e até pode servir aqui como uma lição bíblica, quando então a pessoa ela tem um desgaste no casamento, ao passar do tempo, mas o meu casamento não está bom, não está como eu quero, e aí, irmãos, a pessoa pensa até em se separar. Não dá mais, porque já não aguento essa pressão, essa luta, essa dificuldade, esse problema, parece que a cada dia que passa, parece que pior fica. Sabe o que deve ser feito, irmãos? Orar. Orar. Mas antes de casar, o que muitas pessoas deveriam fazer, irmãos? Não casar pela aparência. Quantas pessoas que casam se envolvem com alguém por causa da aparência? E esquece, irmãos, o lado espiritual. Tem gente que às vezes ela escolhe, eu quero uma pessoa linda, uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente. Pode ser, mas será que tem Deus no coração? Porque, irmãos, o que vai valer? É uma pessoa linda, uma pessoa aparentemente agradável diante dos olhos de Deus, mas não tem Deus no coração? Eu estava lendo aqui, irmãos, Provérbios 31:30. Isso aqui é para quem quer casar, Para quem quer, então, ter um relacionamento. Já ensinando aqui que, irmãos, o Salomão, ele disse aqui que a formosura, a aparência, a vaidade, uma hora ela acaba. Você vai ver que a idade vai passando, irmãos, e o que a aparência? A aparência vai se acabando. Veja que quando novo, quando criança, muitas vezes, bonito, mas quem tem dinheiro é outra coisa. Mas o que Salomão está dizendo, irmãos, que pode passar o tempo, pode passar aí os anos, a aparência, a formosura, ela vai acabar. Não vai ser como casou, como foi no início, como inicialmente a pessoa conheceu ali o cônjuge. Vamos ver aí, olha o que está escrito aí. Vou pegar aqui, Provérbios 31:30. Marca aí na sua Bíblia isso aí para você até ensinar outras pessoas. E às vezes tem gente que só quer, irmãos, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou procurar alguém, que aparentemente, se for, irmãos, aparentemente bonito e ter Deus, aí sim. Agora, o que adianta ser bonito sem ser cheio de Deus? Está entendendo aqui o que Salomão falou aqui? Nesse sentido, irmãos? Olha aí, Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Está falando de mulher, mas também serve para o homem, tá? Veja que a vaidade, a formosura é enganosa. Uma hora, irmãos, aquela aparência, ela vai se acabar, ela vai terminar. Mas o que vai ficar, irmãos? A essência, a pureza, o caráter. Então, hoje em dia, você vê alguns jovens, algumas pessoas que querem casar, olhando só, querendo só quem? Pessoas bonitas. Não, aparentemente, eu quero estar com alguém que é lindo. É uma opção sua, mas, irmãos, do lindo para a pessoa que tem Deus, escolha quem tem Deus. Não é verdade? Porque, irmãos, a aparência, ela vai acabar. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas estão escolhendo aí pela aparência. E tem que ser escolhida da forma certa, Uma pessoa que venha estar ao seu lado, que venha te amar verdadeiramente, venha te respeitar, venha ser fiel a você, venha te honrar, venha ter caráter. É esse pedido, é essa direção que a gente precisa orar e colocar diante de Deus. Amém, igreja? Então está aqui a ministração de hoje, que o Espírito Santo fale ao teu coração, como Ele quer. Foi ministrado aqui sobre a aparência, as aparências enganam, e que a gente não seja mais enganado, e que a gente possa, irmãos, entender que Deus olha para a essência, para a pureza, Ele olha para o coração, e que a gente então tenha um coração puro, um coração, irmãos, voltado para Deus. Amém? Fique em pé, vamos orar? Deus abençoe você da internet, fique na paz, fique com Deus.